Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a construção da autoestima. Espera por aprovação. Desde muito pequena, a criança olha para os pais esperando aprovação. Mesmo um bebê, quando quer pegar algum objeto, olha para a mãe à espera de uma confirmação. Deseja que os pais assistam à sua participação em competições ou em qualquer tipo de exibição. O reconhecimento e aprovação dos pais em momentos como esses é mais importante do que a avaliação de um técnico. O aplauso deles é uma resposta que alimenta sua segurança e que contribui para a construção de sua autoestima positiva. Isso a ajudará a acreditar que é capaz. Porém, quando os pais são ausentes ou a resposta é sempre de crítica e de desaprovação, ela terá dificuldade de acreditar em suas habilidades, mesmo que suas realizações demonstrem o contrário. O que uma pessoa acredita ser direciona suas escolhas, indica o rumo a seguir e influencia seus planos. Ela escolhe caminhos que acredita merecer, faz planos de acordo com o que acredita poder realizar. O que ela conquistará será influenciado não apenas por sua capacidade real, mas pelo que ela acredita ser capaz. Felipe passou vários anos à espera da aprovação de seu pai. Para que isso acontecesse, procurava fazer cada atividade, por mais corriqueira que fosse, com muita perfeição. Era exemplar nos estudos, tirava excelentes notas e sempre recebia elogios dos professores por bom comportamento. Ajudou o pai em sua oficina de carpintaria até os 17 anos sem nunca ouvir uma palavra de reconhecimento e aprovação, apenas críticas. Para seu pai, o resultado apresentado sempre poderia ser melhor. Felipe se tornou uma pessoa movida pela sua busca da perfeição. Formou-se em Direito aos 22 anos, em seguida foi aprovado na prova da ordem. No entanto, não sentia-se seguro e confiante para começar a exercer a profissão. Tinha muito medo de falhar. Recebeu um convite para dividir um escritório com outro amigo, mas não aceitou, pois acreditava que precisava continuar estudando. Começou a lecionar para uma turma de 2º grau em colégio particular para pagar suas despesas, enquanto fazia uma pós-graduação. E ao terminar, logo em seguida entrou em outro curso. Ainda não acreditava estar preparado o suficiente. Felipe levou mais alguns anos para perceber que sua autoimagem era muito negativa. Seu problema não era falta de capacidade profissional, mas falta de fé em si mesmo. Ele não precisava de mais conhecimento para exercer a profissão, e sim de autoconfiança. Felipe, por muitos anos, definia a si mesmo através da avaliação de seu pai. É comum os pais construírem uma expectativa sobre o futuro dos filhos e acreditarem que, se exigirem mais e mais, os farão perfeitos. Por isso, esperam que os filhos tirem a maior nota em todas as áreas. Esquecem-se de que já foram crianças e que, mesmo sendo adultos, não são capazes eles mesmos de atingir o padrão que esperam dos filhos. Usam um peso e uma medida para si e outros para eles. Muitos hoje estão vivendo bem aquém do que poderiam, longe do que realmente são, escrevendo uma história bem diferente da que poderiam escrever, porque desde criança aprenderam a negar a si mesmos, vivendo sob um pesado jugo para não serem rejeitados, sujeitando-se às exigências mais absurdas para garantirem que continuarão sendo amados. Algumas crianças têm força para lutarem contra essa pressão e conseguem se sair bem, porém não é o que deveriam estar fazendo. O natural seria os pais ajudarem os filhos e não serem um peso ou obstáculos para eles. Certa vez fui convidada por um líder para realizar um trabalho em sua igreja. Ele não queria uma única palestra ou mensagem, mas um tratamento para as pessoas. Ele percebia que as muitas dificuldades emocionais, assim como problemas de relacionamento, estavam impedindo o crescimento espiritual. Havia necessidade de uma conscientização maior, um despertar de consciência por parte de cada um. O planejamento seria para um ano inteiro, uma palestra a cada primeira quinta-feira do mês. Pediu que eu trabalhasse vários temas relacionados a autoconhecimento, relacionamento familiar e saúde emocional. O programa foi divulgado no boletim semanal da igreja. Foi um trabalho muito gratificante, uma oportunidade de tratar com mais profundidade assuntos que em um único momento só conseguimos falar superficialmente.
Fiquei muito feliz com as chances de trabalhar dessa forma. Porém, uma certa situação me incomodou no decorrer de todo aquele ano. Desde nosso primeiro encontro, atentei-me para uma mãe e seu filho, de mais ou menos 9 anos, que sentavam-se na primeira fila. Eles ficavam sempre no mesmo lugar, de mãos dadas e ouvindo tudo com muita atenção. Não teria nada de errado nisso se aquela não fosse uma programação proposta somente para adultos. Aquele menino era a única criança presente. As outras haviam ficado em casa ou estavam em outra sala assistindo filmes apropriados para sua faixa etária. Esse menino e sua mãe não faltaram a nenhum encontro, o que era sem dúvida algo muito positivo. No entanto, a situação causava-me desconforto. Eu confesso que fiz um péssimo julgamento da atitude daquela mãe. Condenei-a silenciosamente durante todos aqueles meses por exigir que seu filho estivesse presente, ouvindo um assunto destinado aos adultos. No nosso último encontro, depois de finalizar a palestra e me despedir, aquele menino levantou-se e se aproximou de mim. Ele sorriu e me perguntou se poderia me dar um abraço. Disse-lhe que ele era quem mais merecia aquele abraço. Eu desci do púlpito e o abracei carinhosamente. Ele me olhou firme com uma expressão de alívio e satisfação e disse: "Estou realizado, tia. Consegui trazer minha mãe em todas as palestras." Fiquei alguns segundos impactada, olhando aquele menino em silêncio e meio atordoada. Só consegui dizer: "Oi?" Ele estava realmente feliz e eu com certeza chocada. Meu primeiro pensamento foi direcionado a Deus para que Ele tivesse misericórdia de mim. As palavras "não julgueis para que não sejais julgados" ecoava em minha mente. Infelizmente, não me lembrei delas antes. As aparências geralmente enganam e nos esquecemos disso. Aquele menino contou-me que quando havia lido no boletim da igreja os assuntos que iríamos tratar, disse para si mesmo: "Isso é a resposta de Deus às minhas orações." Ele me explicou que sua mãe precisava ouvir tudo o que foi dito para melhorar em relação a várias dificuldades dela. Muitas diziam respeito a ele diretamente. Contou-me que não suportava mais viver sob pressão, que a mãe não o deixava respirar livremente. Cobrava que ele fosse um exemplo na igreja, na escola, na rua, em casa e em qualquer lugar que ele estivesse. Ela vigiava cada movimento dele, com o intuito de corrigi-lo. Diz-me que sua mãe não queria um filho, ela queria um exemplo e que tinha certeza de que não era pelo bem dele, como ela afirmava, mas pelo dela mesma. Ele sabia o quanto ela sentia-se orgulhosa de ser a mãe de um menino exemplar, elogiado por todos. O bom comportamento dele fazia com que ela se sentisse valorizada como mãe. Acrescentou que sua mãe foi mudando bastante durante o ano a cada reunião, que valeu a pena todo o esforço para não deixá-la perder um só encontro. Todos os dias de palestra ela tinha uma desculpa para não ir. Um dia, ela tinha que fazer a limpeza da casa. Em outro, estava com dor de cabeça. Ele teve que ser muito persistente para conseguir que ela participasse de todo o trabalho. Insistia para que chegassem bem cedo para garantir o lugar da frente. Assim, sua mãe poderia sentir-se constrangida de levantar e sair antes de terminar. E para certificar-se de que isso não iria acontecer, passava toda a palestra de mãos dadas com ela. Imagine! É comum ouvirmos as queixas do trabalho que os filhos dão para seus pais. Porém, há muitos pais dando trabalho para os filhos. Alguns pais têm expectativas muito elevadas, dificilmente alcançáveis e metas não realistas para a vida de seus filhos. Exigências que podem levar a criança a sentir-se fracassada por imaginar que jamais conseguirá chegar onde os pais esperam e que por isso não serão amadas e aceitas. Algumas desistem de tentar, dão-se por vencidas, guardando consigo o amargo sentimento de incompetência. Outras, por não conseguirem abrir mão da aceitação, continuarão lutando para corresponderem a tais expectativas. Mesmo que isso implique em negarem a si mesmas e tornarem-se adultos frustrados, perdem-se de si mesmas para ganharem a aprovação dos pais. As expectativas geradas de alguns pais muitas vezes estão relacionadas mais às suas necessidades do que às necessidades dos filhos. Por sentirem-se frustrados na realização de seus sonhos, impõem a eles a tarefa de lhes trazerem uma compensação.
Pais que ficaram em dívida consigo mesmo transferem o débito para os filhos. Muitos vão às competições das crianças não para apoiarem ou incentivarem, mas para cobrarem resultado. Não as olham com admiração, mas com crítica, procurando falhas para corrigirem-nas e torná-los melhores que outras crianças. É necessário conhecer os filhos para ter expectativas coerentes, respeitar sua idade, sua individualidade, natureza e temperamento. Cada criança é única e tem seu tempo, seu ritmo próprio, seus talentos, habilidades, preferências. Cada uma é um indivíduo e não uma extensão dos pais. Superproteção. A construção de uma boa imagem pode ser prejudicada tanto pelas expectativas exageradas quanto pela falta de expectativa, tanto pelo abandono e pela rejeição, como pelo excesso de proteção. Muitos pais, com a ilusão de estarem garantindo a segurança de seus filhos, os transformam em pessoas assustadas, com um forte sentimento de incompetência. Cristiano foi extremamente protegido por seus pais. Até os 14 anos não saía de casa sem eles. Não podia andar de bicicleta, ir ao cinema com os colegas ou a uma festinha de aniversário sem que os pais o levassem. Foi um adolescente, mais tarde um adulto inseguro e medroso. Com excesso de zelo, os pais transmitiram a mensagem de que Cristiano era frágil e incapaz de se defender sozinho, de agir por conta própria ou fazer qualquer tipo de escolha. Erroneamente, podemos pensar que excesso de proteção é o mesmo que excesso de amor. Porém, amor verdadeiro não sufoca, não limita, mas permite que o outro cresça e viva. Os filhos precisam do cuidado e da proteção de seus pais. Contudo, quem ama permite que o outro tenha as experiências necessárias para seu desenvolvimento, mesmo que sejam experiências de frustrações. Não podemos poupar os filhos de todos os sofrimentos, nem devemos, porque assim retardamos seu crescimento e impedimos que eles se tornem adultos fortes e autossuficientes. Quando uma pessoa é impedida de viver suas experiências, ela não tem chances de adquirir confiança, de sentir-se segura, de acreditar que consegue. Experiências evidentemente proporcionais à sua idade e maturidade. Se os pais não acreditam na capacidade do filho, ele pode ter mais dificuldades de acreditar em si mesmo. A superproteção gera uma autoimagem de fragilidade que prolonga a dependência por muito mais tempo do que deveria. Fato que para alguns pais é motivo de satisfação, pois educam os filhos para não terem vida própria e sentirem-se culpados por saírem de casa e deixá-los. Ensinam os filhos a não acreditarem nas outras pessoas em qualquer relacionamento que não seja com eles. Pais justificando que não querem que os filhos sofram decepções. Afirmam que estão poupando-os da dor e evitando o perigo. No entanto, estão restringindo suas oportunidades e limitando seus passos. Não preparam seus filhos para seguirem em frente, mas para permanecerem com eles, mantendo-os sob o controle absoluto. Buscam o que é bom para si e não para os filhos. Esse sentimento é mais próximo do egoísmo do que do amor. Para alguns pais é difícil lidar com o fato de que não serão necessários para sempre. São pessoas que só conseguem perceber seu valor na função de cuidador. Sentem-se importantes apenas porque são necessárias nesse relacionamento. Quando essa função se torna inútil, a vida perde o sentido. Para evitar que isso aconteça, tenta impedir a independência dos filhos. Queremos e devemos proteger nossos filhos, mas precisamos cuidar para que nosso cuidado não passe dos limites saudáveis e impeça o crescimento deles. Nosso desejo de proteção precisa ser avaliado para que não chegue a um nível doentio, capaz de fragilizar mais do que proteger. A presença e o apoio dos pais geram confiança na criança, mas o excesso de proteção tira dela a oportunidade de conhecer a força que tem, de descobrir o que é capaz de fazer por si mesma. Às vezes, é preciso faltar um pouco para que os filhos possam crescer e descobrir quem são. A ausência, negligência e falta de proteção prejudicam, deixam marcas profundas. Contudo, a presença sufocante também traz prejuízos. Salomão diz: há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de amar e tempo de aborrecer. Eclesiastes 3, de 5 a 8.
Não é tão fácil saber o limite quando se trata de proteção e cuidado. É preciso sabedoria para encontrar o equilíbrio entre proteger e deixar, entre o que precisamos proporcionar e o que devemos deixá-los construir sozinhos. Outras influências. Marcados pelo que nos transmitem os outros, seremos malabaristas em nosso próprio picadeiro. A rede estendida por baixo é tecida de 2 fios enlaçados. Um nasce dos que nos geraram e criaram, o outro vem da nossa crença ou nossa esperança. Os pais são, sem dúvida, o espelho mais importante na vida de uma pessoa. Porém, não são os únicos. Há muitas outras influências, como a escola, os amigos, o momento histórico, social, financeiro em que uma família se encontra. Além destes fatores externos, há aquilo que cada um traz ao nascer. A herança genética, que não apenas define nosso biotipo, como a cor da pele, tipo de cabelo, cor dos olhos, altura, peso, etc., como também influencia no comportamento e na formação de nossa personalidade. Tal herança interfere na maneira como respondemos aos estímulos estressantes, na nossa sensibilidade para lidar com pessoas, no nosso nível de resistência às dores físicas e emocional e em nossa maneira própria de registrar, ler e interpretar as experiências. Somos influenciados por fatores internos e externos e há opiniões diferentes sobre o que exerce maior poder. Nas palavras de Augusto Cury, o eu, se for bem construído como gerente da psique, a carga genética não terá prevalência, ainda que os pais tenham um transtorno psiquiátrico de fundo genético. Os fatores externos, as experiências vividas são sem dúvida marcantes na vida de qualquer pessoa. Podemos encontrar nelas a justificativa, a explicação para muitos comportamentos. Por exemplo, muitas pessoas são agressivas porque foram vítimas da agressividade de outras. Muitos são abusadores porque um dia sofreram abuso. Encontramos uma relação direta entre a experiência passada e o comportamento atual. No entanto, não podemos nos esquecer de que nem todas as pessoas agredidas tornaram-se agressivas. Nem todas aquelas que sofreram violências e abusos tornaram-se violentas e abusadoras. Enquanto algumas causam nos outros a mesma dor que sofreram, outras escolhem tentar evitar que esse sofrimento se propague. Enquanto uns tornam-se criminosos, outros optam por impedir a violência e a agressão, escolhendo profissões que defendem as vítimas e ajudam os agredidos. Não podemos negar que, de uma forma ou de outra, todas foram influenciadas pelas experiências que viveram, ainda que os caminhos escolhidos tenham sido diferentes. Essas diferentes escolhas também estão relacionadas aos fatores internos. Contudo, mesmo compreendendo o poder de todas essas influências, tanto externas quanto internas, precisamos reconhecer que somos mais que o resultado delas. Somos mais que a soma das informações geneticamente transmitidas e as experiências vividas. Temos a nossa consciência. Somos também coautores da nossa história, capazes de gerenciar nossos pensamentos e tomar decisões. Do contrário, seríamos passivos receptores, não seríamos responsáveis, nem teríamos a liberdade e a capacidade de realizarmos mudanças. Não escolhemos nossa herança genética, nem todas as experiências que vivemos, mas temos o poder de decidir dentro do possível o que fazer com elas. Somos agentes nesse processo com a nossa interpretação, capacidade de decisão e a forma como respondemos a cada situação. Somos autores e não simplesmente reféns da genética ou da nossa história. Como diz Lia Luft, o meu diminuto jardim me ensina diariamente que há plantas que nascem fortes, outras mal formadas. Algumas são atingidas por doença ou fatalidade em plena juventude, outras na velhice retorcida ainda conseguem flor. Essa mesma condição é a nossa, com uma diferença dramática. A gente pode pensar, pode exercer uma relativa liberdade. Dentro de certos limites, podemos intervir. Por isso, mais uma vez, somos responsáveis também por nós. Somos, no íntimo, corresponsáveis pelo que fazemos com a bagagem que nos deram para esse trajeto entre nascer e morrer. Além do eu, da genética e das experiências. O que somos?
informações transmitidas geneticamente, somadas às recebidas através das experiências gerenciadas pelo eu consciente. Tudo isso em processo de construção, ainda em fase de formação. Um processo em constante desenvolvimento que só terá fim quando chegar o nosso fim. Uma obra inacabada, em construção e sob reforma, com a possibilidade de ser reavaliada, modificada e aperfeiçoada. É impossível dimensionar o universo que envolve nossa existência. E quanto maior nossa consciência dessa amplitude, mais conscientes nos tornamos do quanto há fora do nosso saber e do nosso domínio. Quão pequeno é o espaço conhecido e possível de ser controlado por nós. Talvez o entendimento do nosso verdadeiro estado, do quão vulneráveis somos, possa ser tão angustiante que nos deixamos envolver pela ilusão do conhecimento, poder, domínio e controle. Porém, apesar de tudo isso ser a nossa realidade, não significa que estamos perdidos, que somos um objeto solto no espaço e no tempo, sem rumo, direção e certezas. Além de todas essas influências e acima de todos os mistérios que nos envolvem, há um governo, um criador, um arquiteto, um maestro regendo a história. Há uma vontade soberana e absoluta, acima de nosso eu, de nossa herança e de nossas experiências. Uma mente além do tempo e da história, conhecedora de todos os mistérios, nos assegurando de que nossa existência não é um mero acidente ou fruto do acaso. Não precisamos, através de um desgaste inútil, inventar a nós mesmos. Há um Criador e Pai que mostra aos que não querem viver perdidos e confundidos na ilusão de poder um caminho definido, seguro e preciso. Mostra que fazemos parte de um projeto com propósito. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. Deus conhece nossa herança genética antes mesmo de nos ser transmitida, e Ele sabe como usar esses recursos. Os dons e talentos recebidos por herança são reconhecidos por Ele, antes mesmo de completar nosso tempo de gestação. Sua vontade é que esses dons sejam destinados para os seus propósitos. Deus nos chama de acordo com os dons que Ele mesmo nos deu. Quando nos escolhe para determinada obra, é porque já nos forneceu a matéria-prima para a construção. Por isso, todo chamado dele é coerente. Além do que recebemos geneticamente, ele providencia os complementos necessários, nos aprimorando através das experiências vividas durante nossa jornada, tal como fez com José, o 11º filho de Jacó, que ainda adolescente foi vendido como escravo pelos irmãos mais velhos, e depois de 24 anos de desafios, humilhações e injustiças, tornou-se o governador do Egito. O duro percurso da vida desse jovem e tudo que ele aprendeu durante sua caminhada foi o que necessitava ser acrescentado à bagagem recebida hereditariamente, para que ele pudesse assumir o lugar preparado para ele. O que cada um de nós vivencia de bom ou de ruim é transformado em lições e recursos que nos aperfeiçoam para realizarmos os objetivos de Deus. Por isso, muitos têm seu chamado revelado em um momento de suas vidas, mas realizado somente muito tempo depois. A posição a que José chegaria foi-lhe revelada em sonho, quando ele ainda era um adolescente, mas a realização se deu quando ele tinha 40 anos. Davi, o 8º filho de Jessé, era um jovem pastor de ovelhas. Quando foi ungido rei pelo profeta Samuel, Saul ainda reinava. Deus o conduziu às experiências que iriam ensiná-lo e aprimorá-lo para que anos mais tarde estivesse capacitado a assumir o trono de Israel. Deus usa a genética e as experiências para nos levar ao que Ele planejou para nós. Contudo, isso não significa que Ele dependa de nossa herança e talentos ou do tempo e das lições aprendidas para realizar seus planos na vida de quem Ele quer. Apesar de estar no controle de tudo e conhecer nossa estrutura, Ele não está limitado a esses recursos. Ele é um mestre com infinitos e poderosos meios. Realiza sua obra mesmo sem o tempo e sem as oportunidades suficientes para que seu escolhido tenha adquirido a sabedoria necessária.
Ele usa essa didática com José, Davi e tantos outros, porém não com Jeremias. Com este, Deus entregou os recursos dando-lhe apenas um toque. Deus tinha um projeto muito grande e importante para esse homem, anunciado da seguinte forma: o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. Não era uma missão fácil nem simples para nenhum homem, muito menos para alguém como Jeremias, um jovem de 20 anos, humilde e introspectivo, nascido em Anote, uma cidade benjamita sem muita projeção perto de Jerusalém. Quando recebeu a incumbência da parte de Deus para profetizar às nações, Jeremias não se sentia preparado, por isso respondeu: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias 1:6. Deus sabia exatamente o que Jeremias tinha para viver. Sua missão era levar uma mensagem de condenação ao povo que vivia em pecado. Suas profecias seriam duras contra a injustiça, a monarquia e os falsos profetas. Seria uma missão árdua, com muitos opositores, que o tornaria vítima de muita perseguição. Mesmo assim, Deus agiu com esse jovem de forma diferente da que agiu com Davi e José. Jeremias não passou pela mesma escola, não teve o mesmo tempo e experiência suficiente para crescer e aprender antes de iniciar sua missão. Deus o capacitou de outra maneira. Vemos isso quando Deus responde a Jeremias: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Jeremias 1, versículos 7 e 8. Como Jeremias mesmo conta nos versículos seguintes, o método do Senhor foi esse. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Jeremias 1, 9 e 10. Deus tocou com brasa a boca de Jeremias e o ungiu. Ele profetizou por 40 anos. A uns, Deus permite aprender com o tempo. A outros, Ele chama e capacita imediatamente. Deus é criativo, não é limitado em seus métodos e tem um controle sobre todas as coisas. Grande foi o desafio que Deus deu a Jeremias, mesmo sem o tempo para a capacitação. Porque Deus é soberano e detém o saber, o conhecimento e toda a ciência. Ele pode usar o tempo, as situações, as pessoas para nos transmitir suas lições, ou pode nos entregar todo o recurso com apenas um toque. Poderíamos nos perguntar então: por que motivo o mundo está tão perdido e há tantas coisas erradas? Por que não vivemos uma vida perfeita, coerente e tranquila? Afinal, não está tudo no controle de Deus, cuja vontade é boa, perfeita e agradável? Ele nos conhece antes de nascermos, tem planos a nosso respeito, tem domínio sobre o tempo e as experiências da vida. Porém, escolheu não dominar nosso eu. Ele pode, mas não quer controlar nossas vontades, nossa consciência. Ele nos ensina o caminho e nos revela seus planos. Porém, nos dá o direito de escolha, de aceitar ou não, de obedecer ou de nos rebelar. O Espírito Santo está sempre ao nosso lado, nos ensinando, trabalhando para que o nosso eu desperte para ouvi-lo. Mas ele não nos impõe nem nos controla. A vontade de Deus é perfeita, a nossa não. Os planos e os caminhos de Deus são justos e nos levam a um lugar seguro. No entanto, escolhemos seguir o nosso eu, e esta é a razão por que vivemos em um mundo em desordem. Contudo, Deus não desistiu. O prazo de validade de suas propostas ainda não expirou. Ainda podemos retomar o caminho. Aquele que conscientemente decidir ouvi-lo e andar no caminho proposto pelo Senhor, certamente dará um novo rumo à sua vida. O plano de salvação está à disposição de todos. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para nos conduzir a esse novo caminho. Ainda podemos escolher viver uma nova história, crendo e seguindo seus passos. Interpretação equivocada. Cada pessoa interpreta suas experiências de uma maneira própria e faz suas escolhas a partir delas. Infelizmente, algumas escolhas são fruto de interpretação equivocada.
Uma criança pode entender de maneira distorcida o nascimento de um irmão, por exemplo. Pode sentir-se traída pelos pais, pois ouviu sempre que era a pessoa mais importante da vida deles e, de repente, eles colocam outra em seu lugar. O sentimento de rejeição é real, embora a rejeição propriamente dita não tenha acontecido. Em muitas famílias, os pais são obrigados a dispensar maior atenção a um filho que está doente, que necessita de cuidados especiais. Aquele outro filho que não precisa de tais cuidados pode sentir-se rejeitado, menos importante. Muitas crianças entenderam que não foram bem-vindas, que não deveriam ter nascido, que foram causadoras das brigas, separação ou dificuldades financeiras da família. A interpretação está equivocada, mas gera sentimentos e consequências reais. O sofrimento não depende da veracidade dos fatos. A maneira como entendemos nossas experiências gerou nossas crenças e estas os sentimentos e comportamento. Rômulo sempre foi mais tímido e inseguro que seu irmão Bruno, 3 anos mais velho. Enquanto Bruno enfrentava o pai dizendo o que pensava e fazendo o que queria, Rômulo, por medo, se calava e não se atrevia a confrontá-lo. Apesar de comportado e obediente, ele apanhou muito de seu pai. Ouviu muitas críticas, foi chamado de lerdo, burro, idiota e muitas outras coisas. Na realidade, quando os filhos eram pequenos, o pai era o mesmo para ambos. Ele foi um homem rude, exigente e muito crítico, tanto com um quanto com o outro. Porém, o mais velho não aceitou a tirania e se impôs. Hoje, os dois são adultos e Bruno ainda sente que seu pai ama e respeita mais seu irmão do que a ele. Ainda esforça-se da mesma maneira que no passado para conquistar a admiração do pai, para ser tão amado quanto seu irmão. Bruno continua dizendo o que pensa e fazendo o que quer. Saiu de casa, dirige sua vida sem pedir opinião ou dar satisfação, enquanto Rômulo continua morando com o pai, fazendo a vontade dele, aceitando suas imposições e sofrendo com suas críticas. A diferença nunca foi do amor do pai, mas o temperamento dos dois irmãos. Rômulo ainda é tratado como criança porque se comporta como tal. Ainda escuta críticas porque não consegue se colocar ou tornar-se independente. Ao invés de seguir sua vida, continua esforçando-se para ser tão importante quanto o irmão. Até hoje, suas escolhas são baseadas em uma interpretação equivocada da infância. Rever nossas interpretações pode gerar novos sentimentos e comportamentos. Pode nos levar a novos rumos e possibilidades no futuro. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.